Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Olá pessoal, tudo bom? A gente vai corrigir os exercícios sobre encontros consonantais. Foi uma tarefa que pedi na nossa última aula, espero que você tenha feito. Então hoje a gente vai corrigir essa tarefa. As páginas são 39 e 40, as questões de 19 a 22. É um assunto bem fácil, como você viu na explicação, então você não vai ter dificuldades não teve dificuldades, imagino, de responder essa atividade, então nós vamos corrigir agora. Aqui é o que está no seu livro, então aqui é o print lá da página do seu livro. Agora nós vamos responder. Então essa questão aqui de número 19 é para você reler um quadro da tirinha que nós já estudamos. E letra A, está pedindo para você circular no texto as palavras em que duas consoantes aparecem na mesma sequência. Então eu coloquei aqui essas consoantes, né, que aparecem aqui nesse quadrinho. Então vamos lá. Então a primeira palavra é a palavra primeiro. Aqui, né? Primeiro, as boas. Né? Então primeiro tem um encontro de consoantes aqui, PR. Você está vendo? Eu destaquei em vermelho. A próxima palavra é a palavra está. ST. A mesma palavra tem duas consoantes na sequência. A próxima palavra é pulmões. Você está vendo aqui L e M. Então é o encontro consonantal também. A palavra seguinte é a palavra bons. NS. E a outra palavra é massa. SS. Então estão aqui as palavras onde tem um encontro de consoantes. Na letra B, você vai separar as sílabas dessas palavras. Então vamos lá. Primeiro fica assim, creio que você já sabe, é um exercício para o nosso próximo assunto já. Está fica dessa forma. Pulmões fica assim, pulmões. Bons é uma sílaba só, então não tem separação silábica aqui. E massa fica separado assim, dessa forma também. Agora, a letra C é uma pergunta muito interessante. Você vai fazer uma análise da letra B. Então, a separação silábica dessas palavras mantém ou separa as consoantes em sequências? Então, você vai fazer essa reflexão, essa observação sobre principalmente essa letra B. Então, o que a gente pode observar? Aqui, basicamente, temos duas observações. Então, a primeira dessas observações, é que a sequência de consoantes elas se mantém na mesma sílaba. Primeira observação, como por exemplo, primeiro e bons. Você está vendo? Aqui em primeiro está mantida a sequência de consoantes na mesma sílaba. E em bons também. Elas não se separam. Não há essa separação. Já a segunda observação que a gente pode ter baseado nessa letra B é que as consoantes elas são separadas, ficando em sílabas diferentes, como por exemplo aqui em está. Você vê que o S e o T ficam em sílabas diferentes, em pulmões e em massa. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Nessas duas observações, que a primeira é que nos encontros consonantais, essas consoantes elas podem estar em sílabas separadas, mas na separação silábica elas podem ficar juntas. Então essas duas observações são muito importantes agora, né, nesse ponto do nosso conteúdo. Então, prosseguindo.
20, questão de número 20. Então, compare as palavras a seguir. Você vai observar a palavra primeiro e a palavra pulmões. Já está separada no seu livro, está separada direitinho. Então, circule os encontros e explique a separação silábica. É o que está pedindo aqui. Então, você deve circular isso aqui, o PR, né? E PR e o LM. Circula isso aí direitinho. Aqui está meio feio, mas faça direitinho aí. Então, explique. Bom, os encontros consonantais formados por uma consoante seguida de R, veja o P aqui, vendo o P. O P, ele está seguido de R. E uma vogal, no caso I, você está vendo P, R, I. Então, essa regra diz o seguinte: os encontros consonantais formados por uma consoante seguida de R e uma vogal se mantêm na mesma sílaba. Então, aqui é uma sílaba só. Né? Você está vendo aqui uma sílaba. E os demais encontros consonantais mantêm uma consoante em cada sílaba, como a gente está vendo aqui em L e M. Né? Muito interessante isso aqui. Então, são as observações feitas na correção da questão 20. A próxima questão é a questão 21. Essa daqui é moleza, eu creio que você fez aqui com muita tranquilidade, com muita facilidade. Então, identificar os encontros consonantais destas palavras e você vai escrever esses encontros aqui na frente. Por exemplo, pedra, onde está o encontro de consoantes? Onde está o encontro consonantal? DR, DRA. Placa, PL. Crise, CR. Palavra, VR. Claridade, CL. Primeiro, PR. Brasil, BR. Signo, GN. Objetivo, BJ. E 4, TR. Então, se você aplicar aquelas duas regras que a gente aprendeu na questão 19, você vai perceber que essas palavras todas, elas ou vão seguir uma das regras, que é na separação silábica, o encontro consonantal permanece na mesma sílaba, ou a regra 2, que diz que elas ficarão em sílabas diferentes, como por exemplo, signo. Aqui signo é uma sílaba e NO outra sílaba. Objetivo também. Então é muito simples essas regras, muito simples de serem memorizadas e aprendíveis. E última, questão 22. Em que palavras o encontro consonantal fica na mesma sílaba? Então você vai circular. Então nós temos o quadro aqui com algumas palavras. Porta, pista, clínica, submarino e grito. Então a resposta certa primeiro é clínica, porque fica na mesma sílaba. Porta não fica, porque aqui é uma sílaba por e aqui é outra sílaba. Pista da mesma forma. Clínica, aqui é uma sílaba, CLI, clínica, clínica. E a próxima é grito. Você pode ver que o GRI fica numa sílaba só. Então, são essas duas palavras que você deveria circular. Então, só passar um traço, mas circula essas duas palavras aí no seu material. Então, é isso aí, gente. Bons estudos. A nossa próxima aula está conectada com esse conteúdo de separação silábica e nós vamos ver que essas palavras elas são classificadas conforme o número de sílabas que cada uma delas tem. Então é muito interessante, você pode ver no seu material. Então até, gente, até a próxima aula. Tchau, bons estudos!